Aleluia! Louvado e bendito seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Saúdo aos amados irmãos e amigos ouvintes da Web Rádio El Shaddai, Facebook, YouTube, Instagram e todos que ouvirão esta mensagem pelas redes sociais. Com a paz e a graça do Senhor Jesus. Amém? Deus seja louvado. Amados, traremos nesta madrugada de domingo, dia 29 de setembro de 2024. Vamos juntos aprendermos de Jesus. A palavra de Deus que diz que nós devemos buscar ao Senhor enquanto podemos achá-lo, invocar o teu nome enquanto ele está perto. Isaías 55, verso 6. Amém? Sem delongas, vamos para o texto bíblico. Encontra-se hoje Tiago, o apóstolo Tiago, além de ser discípulo de Jesus, Tiago também é irmão de Jesus, carne e sangue, filho de José e de Maria. É só conferir no capítulo de Marcos, capítulo 6, verso 3. Mateus, capítulo 13, verso 55. Ainda, Evangelho que escreveu João, capítulo 2, verso 12. Então, são esses textos que falam dos irmãos de Jesus. Tiago era um deles. Judas é o segundo. E Judas não é o Iscariote. Judas, ele está próximo de Apocalipse, só tem um capítulo, 20 versículos. Então, Judas, irmão de Tiago, ambos irmão de Jesus na carne, e também irmão de José, e também de Simão. Amém? E ainda tem as irmãs. Porém, não tem o nome, nem a quantidade, mas fala plural. Então, Tiago, capítulo 3, e no verso 2, melhor dizendo, capítulo 3, verso 13, ele vai nos trazer aqui dois tipos de sabedoria. Tem a sabedoria terrena e tem a sabedoria do céu. E o texto diz assim, Tiago 3,13. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que eu demonstre pelo seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade, que provém da sabedoria. Verso 14. Contudo, se vocês abrigam num coração inveja, amarga e ambição egoísta, não se glorie disto, nem negue a verdade. Verso 15. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual, mas demoníaca.
Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Verso 17. Mas a sabedoria que vem do alto, aleluia, a sabedoria que vem do alto, antes de tudo é pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Amém? Oremos. Pai, gratidão, Senhor, pela tua bendita palavra lida nesta madrugada de domingo. Senhor da glória, dia 29 de setembro de 2024. Um prego tu rega, mas é o Senhor que dá o crescimento. Como está escrito, 1 Coríntios 3, versos 6 e 7, que teu Espírito Santo, Senhor, venha abrir as mentes e os corações, ampliando o entendimento. Repreenda o sono da indolência, repreenda o cansaço físico, mental e espiritual, todo espírito de dispersão, de bloqueio, Pai, de retaliação, e que teus anjos acampem sobre nós e os nossos, para nos guardar e livrar de todo mal. Fica conosco, Senhor. Fala aos corações, no nome do Senhor Jesus. Amém? Deus seja louvado. Amados, o apóstolo Tiago, ele nos apresenta dois tipos de sabedoria. A sabedoria terrena e, segundo a palavra, a sabedoria terrena, ela é diabólica, porque a sabedoria terrena, ela é egoísta, provém de inveja, não vem com paz. Geralmente, as pessoas que são sábias, segundo o entendimento terreno, visa o seu bel prazer, não visa o bem comum. Por isso que Tiago diz, quem tem essa sabedoria, que é terrena, não se vanglorie. Vemos homens, mulheres, com intelecto, digamos, acima do normal, um QI elevado, mas muitos usam esse tipo de sabedoria para destruição. Darei algum exemplo. Quantos homens sábios estão criando armas nucleares, além de gastar muito dinheiro, usa o seu intelecto, a sua sabedoria para destruir vidas por conta de avareza, por conta do egoísmo. E é isso que a palavra está falando. Tiago 3, verso 13. Vamos de novo ao texto. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que demonstre por seu bom procedimento, mediante de obras, praticada com a humildade que provém da sabedoria. Mas o verso de número 14 diz assim: contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se glorie disso, nem negue a verdade.
Verso 15: esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e todo tipo de espécie de males. Aleluia! Nesta oportunidade, vamos aqui pontuar alguma sabedoria terrena, diabólica, segundo a própria palavra de Deus. Então, neste momento, vamos ver o que diz a palavra de Deus. Primeiro, quando diz em Tiago, capítulo 13, 14, que a sabedoria, ela é exatamente, tem que ser humilde, tem que ser uma sabedoria que não seja terrena, que não contenha inveja, nem ambição egoísta. Porque onde há inveja e egoísmo, há todo tipo de problemas. E a palavra de Deus, ela nos criou para que vivamos em paz, em união. Então, o texto bíblico diz, por exemplo, um grande exemplo da inveja, que é a sabedoria terrena. O primeiro rei de Israel, Saul. Saul teve o privilégio de, quando o povo rejeitou os filhos de Samuel, que seria o seu substituto, porque os filhos de Samuel já não andou no caminho do Senhor como seu pai Samuel, que desde criança ele foi consagrado ao Senhor pela sua mãe Ana. 1 Samuel, capítulo de número 1, 2 e 3, está lá essa história. Mas, amados, no capítulo de 1 Samuel 18, conta-nos essa história de Saul, que deixou a inveja permear o seu coração. E se tem inveja, o inimigo das nossas almas está atuando. Aleluia! Então, 1 Samuel, seu capítulo 18, verso 8 e 9 diz assim: glória a Deus. Mas vou pelo 7, fica melhor. 1 Samuel 18, 7 ao 9. Verso 7. As mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares. Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado e com esse refrão, e aborrecido disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta, senão o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. Nesta época, Davi já era consagrado rei, mas só foi tomar o posto de rei exatamente 13 anos depois. Nem tudo que Deus promete a mim e a você acontece no passo
de mágica, como dizem, rápido. Tem um tempo para que possamos nos preparar. E foi assim com Davi. Davi, quando foi consagrado por Samuel na casa do teu pai Jessé, tinha 8 filhos. Porém, Davi era o único que não estava em casa. Sendo ele o caçula, era o que fazia o trabalho mais pesado. E ele estava apacentando as ovelhas do seu pai. Porque os outros estavam no tempo de servir o exército de Saul, de Israel. Então, nesta época, quando o Senhor manda Samuel ir à casa de Davi ungir um dos seus filhos a rei, e ele, chegando lá, faz tudo que um sacerdote faz, e aí pergunta a Jessé, para que passasse os filhos diante dele. Essa história encontra-se em 1 Samuel, capítulo 16. Quando chega no verso de número 6, 16, verso 6, o primeiro a se apresentar ao profeta Samuel, que conhecia o Senhor desde criança, tinha intimidade com o Pai, o Criador de todas as coisas. Mas ele, nesta oportunidade, se precipita, porque quando ele vê Eliabe, o primogênito de Jessé, diz o texto que era formoso, jovem, robusto, aparentemente sem defeito aparentemente, mas não o coração. O nosso Deus, ele não olha para você nem para mim na aparência, ele vê o coração. E diz o texto que quando Samuel ele viu exatamente o primogênito, glória a Deus, de Jessé, aí ele vai e se precipita em seu coração dizendo, é este que Deus tem escolhido. 1 Samuel 16 e verso de número 6. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou com certeza, é este que o Senhor quer ungir. Ele não falou, ele pensou. Mas Deus que conhece os pensamentos, a intenção, o desejo de cada coração, aí o Senhor repreende o profeta. Verso 7. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere sua aparência, nem sua altura, pois o rejeitei. O Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Passaram-se os demais filhos, totalizando 7. Aí, o profeta, agora atento, vigilante, percebeu que o Senhor não escolheu nenhum dos 7. Aí ele faz uma pergunta a Jessé, acabaste os mancebo? Outra versão NVI. Acabaram o jovem? Mancebo é jovem? Aí Jessé diz, não, tem mais um. É o mais novo, apacentando as ovelhas. Aí o profeta diz, não sentarei à mesa enquanto não chegar o caçula Davi. E quando Davi chega, aí o Senhor fala a Samuel, é este que eu tenho escolhido. Só que passaram exatamente 13 anos para que Davi sentasse no trono
aleluia, em Israel. Ele reinou 7 anos e 6 meses em Hebrom. Hebrom, uma das cidades de Judá. Depois foi consagrado rei em Israel e reinou 33 anos e 6 meses. Tem duas versões. Uma testificando que Davi reinou 7 anos e 6 meses em Hebrom. Outra diz que é 7 anos. Outra diz que foi 33 anos e 6 meses em Israel. Outra diz que é 33. Seja como for. Porém, reinou 40 anos, no mínimo. Porém, quando Davi, ele vai levar a seus irmãos, digamos, um lanche que o pai prepara para saber como estava ele na guerra. E chegando lá, o Eliabe dá um carão em Davi, pergunta, veio nos espionar? E ali, Davi, ele ouve uma murmuração aonde um gigante chamado Golias, há 40 dias, estava provocando, digamos, Saul e seu exército, dizendo, se vocês levantar um homem para lutar comigo, e se ele vencer, nós vamos ser seu escravo. Mas se eu vencer, vocês serão nosso escravo. E com isso tinham medo de Golias. O texto bíblico diz que Golias, ele tinha 2,94 metros de altura, quase 3 metros. Preparado para a guerra. E em Israel ninguém tinha coragem de enfrentá-lo. Saul, que era rei, e da época de Saul, era o mais alto que tinha no povo de Israel. E segundo também o texto bíblico, era vistoso, mas a sabedoria de Saul tornou-se egoísta. A sabedoria de Saul tornou-se cheia de inveja. Logo, o diabo estava atuando na vida de Saul. Porque Davi, ele ouvindo a provocação do Golias, o gigante, ele enfrentou Golias dizendo, você vem a mim com espada e escudo, mas eu vou a você, em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Logo, Davi derrota. E por conta disso, o povo começou a aclamar Davi. E Davi, quando ia à guerra, ele matava os inimigos filisteus, muito mais do que o rei Saul. Aí houve essa canção das mulheres, dizendo que Saul matou a 1000, mas Davi matou a 10.000. E isso lhe causou inveja e ciúme. Logo, o espírito maligno, vindo da parte de Deus, entrou em Saul, porque o Senhor já tinha rejeitado a Saul como rei. Aleluia. Amados, esse é um exemplo de uma sabedoria maligna, terrena. Saul sendo rei,
mas deixou a inveja. E vamos falar algo sobre inveja. Aleluia. No capítulo de Jó. Jó, capítulo de número 5. E o versículo de número 2 diz assim: o ressentimento mata o insensato, e a inveja destrói o tolo. E por conta da inveja, Saul foi destruído, porque deixou a inveja juntamente com ciúme, que é coisa diabólica. Por isso que Tiago diz que sabedoria, a que é terrena, ela vem com inveja, ela vem de maneira egoísta. A Bíblia diz que Deus rejeita os soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 5, Tiago 4, verso de número 6. Meus amados, ainda falando a respeito de inveja, glória a Deus. Fala o seguinte: Salmo 73, Salmo de Asaf. Asaf, por um momento, ele teve inveja e quase foi destruído. Vamos ao texto. Salmo de Asaf, seu capítulo 73. Aleluia. E diz assim, vou ler o primeiro ao 3. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Olha aí. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi prosperando desta forma ímpia. Aleluia. Asaf não entendia, porque o ímpio prosperava, não adoecia, não tinha preocupações financeiras, e isso lhe causou inveja. E ele chega a dizer, no verso 4, ele não passa por sofrimento e tem um corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos e de todos. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doença como os outros homens. Por isso, o orgulho lhe serve de calor. Ele se veste de violência. É a questão do homem sábio, mas que não é do alto, é da terra, é terrena, diabólica. E do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transborda maquinações. Ele zomba, fala como mais intenções. São arrogantes e ameaça com opressão. Com a boca arrogam a si os céus. Com a língua se apossa da terra. Mas quando chega no verso de número 17, diz assim: até que entrei no santuário de Deus, falando o salmista Asaf, ele teve essa inveja, porque ele descreveu tudo isso que já foi lido.
mas antes de conhecer a Deus. E no verso 17, até que entrei no santuário de Deus, então compreendi o destino dos ímpios. Aleluia! Certamente os põe em terreno escorregadio e o fazem cair na ruína, como são destruídos de repente, completamente tomado de pavor. São como um sonho que se vai, quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargura, e no íntimo eu sentia inveja. Aleluia. Então, quando Asaf, ele soube o destino dos arrogantes, dos invejosos, dos egoístas, dos ímpios, ele percebeu que valia a pena sim praticar a justiça, praticar a paz e não ter a sabedoria terrena, mas a do alto. Aleluia. Glória a Deus. Em Mateus 27, 18, em Mateus 27, 18, quando o povo tiver inveja do Senhor Jesus e o povo judeu, aleluia, vai dizer o seguinte, Mateus 27, 18. Porque sabia que o havia entregado por inveja. Eles via que Jesus fazia prodígios, maravilhas. Jesus fez vários milagres. Entre eles, 5 pães e 2 peixinhos. Alimentou 5.000 homens, fora mulheres e filhos. Vamos imaginar que aqueles 5.000 homens, aproximadamente, estava lá, cada um com a sua companheira ou esposa. E digamos que tivesse cada um 2 filhos, porque muitos tinham muito mais. Mas nessa média, Jesus, no mínimo, alimentou ali 20.000 vidas, 20.000 almas. E ainda sobrejaram 12 cestos. Então, Jesus, ele curou uma mulher encurvada de 18 anos. Jesus curou uma mulher de refluxo de sangue, aonde há 12 anos tinha gasto todo o seu dinheiro, sua fazenda, com médico, remédio e nada resolveu. Mas ela pensou consigo mesma, quando ouviu falar de Jesus, ainda que eu toque apenas na orla das suas vestes, serei curada. E ela tomou essa decisão de risco. Primeiro, que ela tinha refluxo e era considerada imunda, e era 12 anos, e tinha uma grande multidão que apertava Jesus. O texto não fala como ela conseguiu, mas diz que ela tocou na orla das vestes de Jesus. E quando isso aconteceu, Jesus disse: alguém me tocou. Pedro disse: Senhor, a multidão te aperta. Como diz alguém me tocou? Jesus disse: saiu virtude de mim. Aleluia. E a mulher não teve saída, disse: Senhor, fui eu. E ela conta a história. E Jesus olha para aquela mulher e diz: mulher, vai em paz, a tua fé te curou. Aleluia. Glória a Deus. Amados, Jesus, ele falava com autoridade que ninguém nunca viu. A certa época foram prender ele, e quando o soldado ouviu discursando, ficaram atônitos
maravilhado. E quando voltou, perguntaram: cadê ele? Disseram: nunca vi um homem falar daquele jeito, como ele fala. Aleluia. Jesus, ele ressuscita Lázaro depois de 4 dias de morto. Ressuscitou o filho de Naim, a filha de Jairo. Jesus fez centenas de milagres, além de curar, libertar legiões de demônios e de toda enfermidade, fazendo com que cego enxergasse, mudo falasse, surdo ouvisse. E o texto lido disse que por conta da inveja, eles tentaram matar Jesus. Glória a Deus. E também muitas vezes prendê-lo. Inveja é uma sabedoria terrena, é diabólica. Ainda, Jesus vai falar o seguinte: concernente à inveja, em Marcos capítulo 7, também está em Mateus capítulo 15, mas vou trazer aqui o registro de Marcos, do 7, 21 ao 23, diz assim. Marcos capítulo 7, também chamado João Marcos, filho na fé do Pedrão, discípulo de Pedro, Marcos. E no seu capítulo 7, verso 21, diz assim: pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja e a calúnia, e a arrogância e a insensatez. Vem do coração, da sabedoria do homem, digamos, que não teme a Deus. Vamos agora falar da sabedoria do alto. Porque Tiago mostra duas sabedorias: a terrena e a sabedoria do alto. E no verso de número 16 de Tiago, ele diz assim, capítulo 3, 16. Aleluia. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto, verso 17, é antes de tudo pura, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia em paz para os pacificadores. Então vamos ver, por exemplo, quando Jó 28, 28, ele diz: a sabedoria é o temor ao Senhor. O temor ao Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é o entendimento. Aleluia. Então, a sabedoria que vem do alto, como diz em Mateus capítulo 5, verso 9, Jesus falando aos seus discípulos, na bem-aventurança, capítulo 5, verso 9. E ele diz assim: bem-aventurado os pacificadores,
pois serão chamados filho de Deus. É o oposto daquele que semeia contenda, que semeia discórdia. Então é feliz os pacificadores, pois serão chamados filho de Deus. O apóstolo Paulo, aí ele vai dar o maior exemplo do Filho unigênito de Deus. Aleluia! Jesus. Em Efésios, capítulo de número 2, verso 14, a seguir diz assim: pois ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro da inimizade. Jesus veio desfazer a obra de Satanás. Aonde há inveja, aonde há discórdia, contenda, egoísmo, Satanás, ele está no meio. Mas Jesus veio desfazer a obra de Satanás, pois ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenança. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um, aleluia, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, aleluia, glória a Deus. E ainda no verso de número 17, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Aleluia. Verso 17. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e a paz ao que estavam perto. Então, a sabedoria do alto, ela promove paz. Aleluia. Porque o próprio Senhor, ele é o príncipe da paz. O profeta messiânico, profetizando 700 a 750 anos antes do nascimento de Cristo. Porque capítulo 9 de Isaías, verso 6. Pois um menino nos nasceu, um filho nos deu, e seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro da Paz, Deus Forte, aleluia. E ele, sobre seus ombros, está o governo eterno. Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Falando ainda, porque além de ser pacífica, amável, compreensiva, misericórdia, bons frutos, imparcial e sincera. Essa é a sabedoria do alto. Vou falar um pouco da misericórdia. Tiago 2,13 diz que aquele que não usa de misericórdia para com o próximo, no juízo, também será sem misericórdia para todo que não exerceu a misericórdia. Diz assim: porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso, e a misericórdia triunfa no juízo. Uma certa época, Jesus com seus discípulos está nos evangelhos sinótico, Mateus, Marcos e Lucas, mas em Mateus capítulo 12, do 1 a seguir, quando os fariseus
mestres e doutores da lei, viu que no dia de sábado os discípulos de Jesus passaram pelo cereal e comia espiga de milho, e ele, os fariseus mestres da lei, foram abordar Jesus dizendo que não era lícito os discípulos dele fazer no dia de sábado o que estava fazendo. Mas quando chega no verso 5 e 6, Jesus diz assim, em Mateus 12, aleluia, versos 5 e 6. Mas fica melhor ainda o verso 4. Ele entrou, falando de Davi, ele entrou na casa de Deus e junto com seus companheiros comeu os pães da presença e que não lhe era permitido fazer, apenas aos sacerdotes. Davi era rei, não sacerdote. Ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanavam esse dia, que era sábado, e contudo ficava sem culpa? Eu digo a vocês que aqui está o que é maior do que o templo. Se vocês soubessem, verso 7, se vocês soubessem o que significa estas palavras, desejo misericórdia e não sacrifício, não teria condenado os inocentes, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Aleluia. Jesus quebrou todo tipo de protocolo, porque Ele é Senhor. Ele é a nova e eterna aliança. Aleluia. Então Jesus disse que se ele soubesse o que significa essas palavras, misericórdia, ele queria misericórdia e não sacrifício. E ele não teria, digamos, feito o que era mal aos olhos do Senhor. Se vocês soubessem o que significa estas palavras, desejo misericórdia, não sacrifício, não teria condenado os inocentes. Aleluia. Lamentação de Jeremias, seu capítulo de número 3, verso 22 e 23. As misericórdias do Senhor são elas causa de todos nós não ter sido consumida há muito tempo, porque ela renova-se a cada manhã. Amém? Deus seja louvado, hoje e eternamente. Falaremos de bons frutos. Aleluia. Em Gálatas, capítulo 5, do verso 17 ao verso 21, fala das obras da carne. E as obras da carne é terrena, é maligna, é destruidora. Vamos a ela. Aleluia. Diz assim, glória a Deus. Gálatas 5, 17. A seguir. Pois a carne deseja o que é o contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifesta: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções,
inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Eu advirto como antes já os adverti. Aquele que pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus, porque são sabedoria terrena, ainda que sábio, mas se tem a obra da carne, anda na obra da carne, é maligna, é diabólica, mas se faz bons frutos, se pratica obra de bons frutos, verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor. Aleluia! Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. São 9. O fruto é 9. Mas como pode ser o fruto e são 9? Vamos ilustrar aqui rapidamente. Uma laranja tangerina, por exemplo, ou qualquer outra laranja, ela tem vários gumes, mas é uma. Assim é o fruto. Ele é um fruto, é o fruto no singular, mas tem 9. O fruto, eles são divididos em 9. Amém? Glória a Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, porque provém da sabedoria do alto. Amém? Glória a Deus, que é do próprio Espírito Santo. Deus seja louvado. Falaremos agora quando a sabedoria ela é do alto. Então, as pessoas que têm essa sabedoria do alto, elas são imparcial e sincera. Vamos ver o que diz a Bíblia a respeito deste assunto. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, quando Pedro ele é enviado pelo Espírito Santo à casa de Cornélio, que era gentil, e naquela época não era permitido judeu e gentil ter comunhão. Mas como o povo hebreu rejeitou Jesus, e para a glória do nome dele, a salvação foi aberta a toda a humanidade. Todos que confessam e creem em Jesus. Amém? E quando chega no capítulo de número 10, e o verso 34, Pedro vai se expressar desta forma. Quando ele estava falando a Cornélio, a sua família e os vizinhos, a respeito de Jesus. Então, no verso de número 37, diz assim: sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunha de tudo o que ele fez na terra do judeu e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo no madeiro, na cruz. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez com que ele fosse visto. Aleluia! Glória a Deus! Mas eu quero chamar o versículo 34 e 35. Então começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade.
quem trata as pessoas com imparcialidade é sabedoria terrena e é diabólica. Mas quem trata as pessoas, aleluia, sem parcialidade, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Ou seja, trata com parcialidade, não imparcialidade. É do céu. Mas todas as nações aceitam todo aquele que o temem e o faz o que é justo. Justiça. Salmo de Davi, capítulo 11, verso 7. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. Amém? Deus seja louvado. E ainda falando de ser justo e imparcial. Salomão tem um evento onde duas prostitutas moravam juntos, tinham a mesma profissão, ambas tinham um filho cada uma, e era bebê. Só que uma delas, uma certa noite, com seu mal dormir, passou por cima da criança e a matou. E quando ela acorda pela madrugada, ela percebe que seu filho estava morto. Astutamente, ela pega o filho morto e troca pela da sua colega que estava vivo. E ao amanhecer, aqui não matou, ou seja, que foi trocado, percebe que não era seu filho o que estava do teu lado morto. E ali houve uma briga entre elas. E foi parar até o rei Salomão. Como Salomão, ele tinha recebido de Deus sabedoria, porque Salomão tinha pedido a Deus sabedoria para reinar sobre o povo de Israel. Porque ele era jovem, porque Deus tinha aparecido para ele. Por exemplo, essa história em 1 Reis, capítulo 3 a seguir. Aleluia. Então, o Senhor disse para Salomão, pede-me o que quiser e eu te darei. E ele teve discernimento do alto céu. Pediu sabedoria. E Deus o deu, além de sabedoria, poder, fama e muita riqueza. Porém, quando essas duas prostitutas levaram as duas crianças, aliás, as duas não, a morta, e as duas reivindicavam dizendo que era mãe. A mãe verdadeira dizia que não, e a falsa dizia também que não. Aí Salomão, com sabedoria e sem parcialidade, ele pede uma espada e diz, já que vocês duas reivindicam a mesma criança como sua, vou dividir ao meio e dar metade para cada. A mãe verdadeira se joga sobre a criança e diz, não, meu rei, pode dar a criança a ela, mas não mate. Aí Salomão discerniu pela sabedoria do Espírito Santo e disse, esta é a mãe verdadeira, entrega a criança a ela. Salomão não ia matar, mas ele usou sabedoria, justiça, e ali ele não cometeu nenhuma injustiça. Deus seja louvado. Meus amados, já chegando para o final desta mensagem, aonde falamos de duas sabedoria, a do alto céu e a terrena. Aleluia. Glória a Deus. Mas falando ainda sobre sabedoria, existe 3 formas eficazes. Tem mais. Quero destacar estas 3. Uma delas, eu já falei, Jó 28, 28. O temor ao Senhor é a sabedoria,
e apartar-se do mal é inteligência. Se nós tememos a Deus, e temer a Deus não é ter medo, mas fazer tudo o que lhe agrada, até porque sabemos que Ele vê tudo, sabe tudo que está nos nossos corações, aleluia, na mente. Ninguém pode escapar dos seus olhos. Provérbio 15, 3. Os olhos do Senhor está sobre toda a terra, sobre os bons e os maus. Aleluia. Glória a Deus. Então, temor ao Senhor é a sabedoria. Fazer o que é justo, semear a paz. Aleluia. Tudo isso é temer ao Senhor e ter sabedoria. Porque quem não teme ao Senhor, aí pratica toda, digamos, maledicência, maldade, inveja, ciúme, egoísmo, facções, etc. Então, a primeira forma eficaz de ter sabedoria do alto céu, temer ao Senhor. Salmista Davi, no Salmo 34, verso de número 7. O anjo do Senhor é sentinela ao redor de todos que o temem e os livra. Glória a Deus. Logo temos também segurança. E quem teme ao Senhor não falta alimento. Diz o texto no capítulo 34 de Salmo, verso 9. Glória a Deus. Mas a outra forma eficaz da sabedoria é buscar o Senhor nas madrugadas. Isso mesmo. Provérbio do sábio Salomão. Seu capítulo de número 8, verso 17. Alguma versão diz: eu amo os que me amam. Quem na madrugada me buscam, me acharão. Erroneamente, muitos dizem: quem busca o Senhor nas madrugadas, encontra Deus. Mas não é isso que o texto está falando. Porque se fosse assim, aí muitos dizem que buscar o Senhor nas madrugadas, a fila é menor. Buscar o Senhor nas madrugadas, tem silêncio, Ele te ouve melhor. Isso não é o Deus que nós servimos. O Deus da Bíblia, que criou o céu e a terra. Porque a Bíblia é clara. Profeta messiânico Isaías, seu capítulo 65, verso 24. Antes que clame, Ele já sabe. Aleluia. Clamando ainda, já responde. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo de Davi, 139, verso 4 diz: antes que saia uma palavra da minha boca, tu, Senhor, tudo já sabe. E o verso 7: para onde irei eu do teu espírito? Se for o céu, lá tu estás. Se eu for o abismo, lá tu estás. Se eu descer ao mar, ao profundeza do mar, tua mão lá me encontra. Não tem para onde escapar. Aleluia. Ainda quero trazer um texto de Davi, no Salmo de número 33. Glória a Deus. Salmo 33 de Davi, verso 13 ao 15 diz assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Do céu, olha o Senhor e vê toda a humanidade, todo ser humano. E do seu trono, Ele observa todos os habitantes da terra. 15. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Aleluia. De Deus ninguém engana, ninguém escarnece. Aleluia. Então, Provérbio 8, 17 fala de sabedoria. Olha o que diz o texto. Provérbio 8,
E o verso de número 14. Aleluia. Mas ainda fica melhor o 12. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho conhecimento que vem do bom senso. Temer o Senhor é odiar o mal. Isso é temor. Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho, a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Meu é o conselho sensato. A mim pertence o entendimento e o poder. Por meu intermédio, sabedoria, sabedoria. Por meu intermédio, os reis governam e as autoridades exercem a justiça. Também por meu intermédio governa os nobres, todos os juízes da terra. Verso em questão 17. Amo os que me amam, e quem me procura me encontra. Versão NVI. Outra versão, eu amo os que me amam, quem na madrugada me busca, me acharão. E aqui, Provérbio 8, versão NVI. Amo os que me amam, e quem me procura, me encontra. Aleluia. Deus seja louvado. E para encerrar a mensagem, falando dos dois tipos de sabedoria, a terrena, que vem inveja, egoísmo, é diabólica, e a do alto céu, que é pacífica, pura, de bons frutos, aleluia, de misericórdia e de paz. Amém? Tiago 1, seu capítulo 1, verso 5 ao 7. E aqui vamos encerrar. Diz assim, falando sobre sabedoria do alto céu. Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé. Aleluia. Sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Aleluia. Pois vivemos por fé e não por vista. E a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, porém não se pode ver. Hebreus 11, verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, porém não se pode ver. Verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que todos que se aproximem dele creia que ele existe e que é galardoador de todos que o buscam, mas que o busca em verdade. Amém? Deus seja louvado. Meus amados, então vamos abandonar a sabedoria terrena, a egoísta, a sabedoria de inveja, mas vamos ficar com a sabedoria do alto, aonde é pacífica, aonde é de bons frutos, aonde, aleluia, pacificadora e também misericordiosas. Porque sem misericórdia, aleluia, no fim dos tempos, quem não exercer a misericórdia será sobre ele exercido sem misericórdia, como disse Tiago. Tiago capítulo 2, verso 13.
Aquele que não exerce misericórdia, no juízo será exercido sem misericórdia sobre ele, pois a misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém? Aí Jesus disse: se você soubesse essas palavras, quero misericórdia e não sacrifício. Amém? Que Deus nos ajude e que o Espírito Santo continue bradando, falando aos corações. Vamos pedir a Deus sabedoria do alto céu. Amém? Shalom, Adonai, e um grande abraço.